Olá, olá, Profera, tudo bem com você? As nossas boas-vindas para quem está chegando a mais uma edição do nosso Papo Profera, que hoje tem um título, no mínimo, interessante: Liderando o Imprevisível. Liderando o Imprevisível. Talvez não te diga tudo, mas com certeza te deixou instigado ou instigado a participar desse papo com a gente, dessa conversa, para a gente entender um pouquinho do cenário ao qual nós, lideranças, né, gestores e gestoras aí de empresas estamos lidando no mercado. Acho que todo mundo, seja você líder ou não, vai concordar comigo que são tempos caóticos, né? De imprevisibilidade, de ansiedade. Muitas vezes as coisas mudam, não é mais de um mês para o outro, de um ano para o outro, mas às vezes é questão de dias e até de horas para alguma coisa pipocar e a gente tem que mudar os rumos, a gente tem que repensar as estratégias, né? E por isso, para a gente conversar sobre esse assunto, entender como a gente pode, vamos dizer, né, driblar um pouquinho desse caos e saber lidar com ele, gerir tantas nossas emoções quanto pessoas, processos, né, nos negócios que a gente está atuando, eu vou trazer uma pessoa que tem uma bagagem imensa para contribuir com a gente, que é a Cíntia Pessoa, executiva de RH. Ela vai se apresentar melhor, vai contar mais para vocês, mas primeiramente, deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece, né, fazer aqui as nossas apresentações devidas. Eu sou o Vitor Lambertucci, mas podem me chamar de Tucci. Eu sou CEO e sócio da Profera Educação. Sou um homem branco, gay e cis, estou com meu bigode aparente aqui, um cavanhaque, estou com uma blusa preta, estou com meu cabelo um pouquinho arrepiado, mais curtinho, vestindo uma blusa preta, e atrás de mim tem um fundo virtual aí, como se fosse um escritório da Profera, num andar alto aqui, cheio de arranha-céus, e um telão rosa com a marca da Profera atrás, tá? E a gente está num estúdio virtual aqui também, que tem uma moldura roxa, azul e preta, que também compõe aí a paleta da Profera. Então, como eu já adiantei para vocês, esse aqui é o tema de hoje, liderando o imprevisível, tá? E sem mais delongas, já quero preparar aqui a nossa vinheta para que a gente possa chamar a nossa convidada e pode ficar com a gente até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito, vai trocar muito com a gente. E, claro, tem aquele nosso famoso bate-volta que vocês adoram, né? Que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da pessoa convidada. Então, bora lá. Tá no ar mais uma edição do Papo Profera. Olá, Cíntia, tudo bem? Muito bem-vinda ao nosso Papo Profera. Como é que você tá? Oi, Tuti, tô ótima, tudo certinho. Obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar conversando com você hoje, viu? Muito bom, a gente sempre junto, você sempre topando aí as nossas iniciativas, a gente que agradece pelo carinho e pelo profissionalismo de sempre. Cíntia, para as pessoas poderem te conhecer melhor, conta aí pra gente quem é a Cíntia, faz sua descrição, fica à vontade. Perfeito. Bom, eu sou uma mulher negra, estou usando hoje meu cabelo solto, com arquinho preto também, meu cabelo é preto, tenho os olhos escuros. Hoje eu estou usando também uma blusa no estilo polo, na cor azul marinho, também estou usando um colar dourado, um brinco com algumas bolinhas, e estou aqui no meu escritório que tem um fundo cinza com algumas figuras geométricas e do outro lado um armário na cor marrom, tá? E aí me apresentando, né, oficialmente. Eu sou profissional da área de pessoas, da área de recursos humanos, já venho atuando em RH há uns bons anos também, sempre nessa intersecção entre negócios, pessoas e cultura, e foco principalmente em desenvolvimento de liderança, sem dúvida é o que me move aí enquanto profissional da área. Eu sou empresária, sou coach, sou mentora, professora aqui na Profera também, que é um parceiro super bacana que eu adoro trabalhar sempre. Além disso, minhas atividades estão sempre aí voltadas para processos de inovação e aprendizagem contínua. Aí um pouquinho de formação acadêmica, né? Sou formada em administração de empresas, tenho pós em gestão de pessoas, pós em neurociências e comportamento, também estudei um pouco de impacto no terceiro setor, enfim, e me considero sem dúvida uma lifelong learning. Sempre que eu estou nos treinamentos de Profera, eu conto muito que eu amo esse ambiente de aprendizagem, presencial, online, enfim. Todo ano eu procuro uma temática para estudar, enfim, para sempre aumentar o meu repertório profissional e pessoal também. Além disso, sou uma viajante voraz, né? Estou sempre viajando, sempre buscando um lugar novo para conhecer, enfim, isso é o que me move também, sempre essa ampliação de repertório. Muito bom, Cíntia, a gente vai se conhecendo mais aí ao longo do nosso papo também, que estamos aqui para isso, né? Além de trocar conhecimentos, a gente se conhecendo melhor. Muito bem, para a gente começar, Cíntia, a gente está, né, como eu falei, nesse cenário realmente inconstante, assim.
né? Se antes a gente falava de médio e longo prazo, hoje a gente está sempre falando de transformação a curto prazo, né? Haja vista aí, né, a nossa transformação digital, com as IAs, os agentes, né? Mas também por questões geopolíticas, enfim, da própria sociedade, assim, na nossa evolução enquanto sociedade. Vamos dizer, evolução e algumas coisas que parece que não evoluem, né? Porque a gente sempre parece que dá uns passos para frente, mas depois volta alguns para trás. É um pouco né, da questão humana, vamos dizer assim, a realidade, né, da nossa sociedade humana. Mas olhando para o corporativo, para as organizações, né, onde está o foco da sua atuação, o que você está sentindo em relação a esse momento, né, tão imprevisível de mudanças? Você acha que as organizações estão se preparando, estão antenadas? O que você tem sentido andando pelos corredores aí das empresas? O que eu tenho percebido, imagino que você também, é essa sensação de urgência. Tudo é prioridade, e isso tem muito a ver com a estratégia, né? Porque essa clareza acaba ficando muito frágil, porque as coisas acabam operando de forma que vai mudando o tempo todo, como você já trouxe aí, e, consequentemente, isso acaba desorganizando qualquer equipe. E, consequentemente, afetando as relações, porque hoje as pessoas estão, por mais que a gente esteja vivendo essa turbulência, as pessoas estão cada vez mais conscientes e menos tolerantes às incoerências, né? E isso acaba, de certa forma, elevando o nível das conversas, né? E, ao mesmo tempo, acaba sendo um grande desafio. Então, olhando aí do ponto de vista de organização também, as formas de trabalho e essas estruturas ainda estão um pouco apegadas aos modelos antigos de trabalho. E aí isso, enfim, acaba complicando a parte de tomada de decisão, de comunicação. Isso complica um pouco o meio de campo. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que não é uma falta de esforço das pessoas, sabe? Mas é aquilo, a gente é uma geração de transição, isso tudo que está acontecendo não aconteceu antes, então não existe um modelo pronto para a gente poder atuar, enfim. Então, a gente está aprendendo a operar, mesmo diante de todas essas circunstâncias, né? Acho que a gente vai falar bastante sobre isso também. Comunicação acaba sendo um grande gargalo nesse sentido, de como comunicar melhor para que as prioridades sejam colocadas à mesa, enfim, e que as conversas acabem acontecendo de forma mais fluida e organizada, sabe? Eu acho que é um caminho a se percorrer, mas, enfim, temos muito que aprender ainda. Com certeza. Acho assim, claro que tem cenários diferentes a depender da empresa, da maturidade, né? Até do segmento, assim, né? Mas eu também vejo, assim, muito receio e falta de estrutura para lidar com esses momentos de imprevisibilidade. Claro que a pandemia, né, deu, assim, um golpe na gente, né? De muita coisa que a gente não esperava acontecer. Também tem o fator da gente sempre remediar e não prevenir. Isso é uma cultura muito brasileira, mas no mundo inteiro a gente tem visto isso. A gente sempre dá um jeito, pensa como resolver quando a bomba já explodiu, né? E a gente pensa muito pouco, dialoga muito pouco como ser preventivo, planejar, né? Pensar o que está por vir. Visto aí as COPs da vida que estão sempre colocando metas e ampliando o prazo da meta, porque a gente não olha com seriedade, né, para problemas que estão dados, que a gente já está sentindo na pele e que mais tarde pode ser tarde demais, né, para a gente olhar. Então, eu concordo com você, assim, dá para ver a movimentação, as lideranças já estão tão antenadas no que está acontecendo, tentando saber, tentando filtrar o volume intenso a gente até fala de infotoxicação que a gente está recebendo, né, atualmente, mas eu concordo que a gente precisa entender como estruturar melhor esse preparo para se adaptar e para lidar com as intempéries, né? E aí, justamente, eu queria conectar nesse ponto, Cíntia, da nossa segunda questão aqui. A liderança tem um papel fundamental na gestão da mudança, né? Se a equipe de gestão não estiver preparada, não estiver bem alinhada com o board, né? Não saber como conduzir isso, seja a liderança que está lá no tático, né? A coordenação, a supervisão que está diretamente, né, com a maior parte das pessoas colaboradoras, mas também a gestão média, que tem um pouco de estratégia, um pouco de operação, e até a própria gestão, que é mais estratégica, né? Ou deveria ser, que está lá no alto escalão, assim. Se a gente não prepara todas as senioridades, né, para lidar, né, com esse novo cenário turbulento e saber fazer uma boa gestão da mudança, a gente tem um problema aí.
E para te passar a bola, a gente tem conversado com muitas empresas falando sobre essa reinvenção, esse reformatação de como capacitar, preparar lideranças para as habilidades do agora, que, aliás, é uma crítica que a Profera faz. Tá? Todo mundo, a gente vai nos eventos de RH, as habilidades do futuro, é o RH do futuro, é não sei o que do amanhã. Mas cadê as habilidades do agora? Como que a gente está tratando as dores e oportunidades que a gente tem hoje e ajudar o nosso time com ferramenta, com conhecimento, com preparação, né, para lidar com o que está doendo agora, né? É uma crítica que a gente faz. E aí queria saber de você, por que essa liderança é tão fundamental e como que a gente pode rever, né, a estratégia de treinamento e desenvolvimento para ela realmente dar ferramentas que são concretas e que vão ajudar essa liderança na condução da mudança, sabe? Sim. Existe essa questão do próprio investimento em treinamento, mas também existe um desalinhamento entre o que é ensinado versus o que o contexto exige, né? Antes era muito comum a gente falar de treinamento, né, no sentido de temáticas, quase que abre uma gaveta e puxa a temática, né? Tomada de decisão, gestão de performance, dar e receber feedback, entre outros temas aí que a gente está bem acostumado a ver. Mas agora o caminho está muito nessa linha de treinar a liderança para saber lidar com as complexidades humanas. Aí a gente passa por vertentes de diversidade, emoção, conflito, leitura de contexto, enfim, a própria construção de autonomia, né, que é um assunto bastante delicado quando a gente fala da jornada híbrida, por exemplo. E a autonomia está muito conectada ao respeito e à confiança também, né? Da gente sair daquele modo comando e controle, que, enfim, deu muito certo? Pode ser que sim, mas não é ele que vai nos levar para frente, né? Não é esse modelo que era usado antigamente que vai nos levar para frente. Então, fortalecer esse processo de desenvolvimento dessas relações de confiança, sem dúvida, acaba sendo um ponto crucial. E trazendo também para as práticas de dia a dia, né? Eu acho que a gente tem guias, autores, referências, beleza, a gente vai trabalhar isso e vai fazer a tradução disso para o dia a dia. Eu acho que a turma tá, vejo isso muito nos treinamentos que a gente faz aqui com o time Profera, com N clientes, né, da gente poder fazer essa tradução da melhor forma e dar cada vez mais ferramental para que essa liderança seja autônoma e consiga desdobrar essa autonomia com a sua equipe, né. E a gente sabe que a liderança eficaz não é sobre o que você sabe, mas exatamente como que você se relaciona, não só com os seus liderados, mas com seus pares, com as suas lideranças, ou seja, como que você circula aí dentro do ambiente corporativo. Eu percebo isso muito forte. Eu queria até ouvir de você, né? Como que, quando as empresas, as pessoas procuram por Profera, quando começa a trazer esses temas muito de vida real, né? E como que tem a oportunidade de aprofundar em relação a isso, porque não dá mais, né, para a gente tirar da gaveta um treinamento e aplicar e fazer um depara. Não funciona mais esse modelo. Não, totalmente. Eu acho que assim, já tem a máxima que quando a pessoa vai para um treinamento, né, ou vai até contratar um treinamento, seja qualquer área, já fala de aplicação, né? A pessoa nem quer saber tanto do conteúdo e quer saber como isso vai refletir no dia a dia dela. E eu falo, é justo, né? É justo que a pessoa queira saber do treinamento para que no dia seguinte, na semana seguinte, ela já possa ter algo palpável para ela colocar em prática. Porque se ela for ficar só no mundo das ideias, com a urgência que ela tem para entregar resultado, para resolver as batatas que ela tem para resolver, ela vai achar que aquele treinamento não foi eficaz. Pode até ter sido para trazer um amparo teórico, para trazer reflexão e provocação, que são pontos super importantes de qualquer experiência educativa. Mas não pode ficar só aí, né? Principalmente quando é uma demanda latente, algo que já está assim pipocando e as pessoas estão querendo ajuda para resolver, e não para ficar pensando nos contos da carochinha e sair de lá, né, sem algo realmente aplicável. Quando a gente fala de, né, RH, da equipe de gente de gestão, tem uma palavrinha que eu sempre brinco, que é muito comum, sempre que a gente vai fazer uma proposta, desenhar uma experiência, que é o tal do ferramental. Ah, mas como a gente vai trazer um ferramental, né, para a equipe sair de lá conseguindo aplicar, endereçar isso na rotina, né, enfim, nos fazeres, nas entregas que estão programadas. E a gente fala assim, cara, vamos lá, vamos pensar como deixar muito nítido esse tal desse ferramental, porque isso certamente vai ser crucial para o RH embarcar, ou para a liderança decidir, apostar, investir, né, nessa formação mais estruturada que a gente está propondo, que não só, né, às vezes aquela palestra, aquele treinamento muito superficial, que realmente não agrega. E aí eu gosto muito de uma palavra que você falou, que é traduzir, né?
A gente sempre se provoca nisso. Como que isso que a gente está levando de provocação, de ferramenta, de estudo de caso, de dinâmica, pode realmente ser traduzida nas dores que essa liderança tem hoje, na responsabilidade que está dada para ela, nas expectativas que estão sendo cobradas, sendo criadas em cima do serviço que ela entrega nessa empresa. Porque é isso, né? A liderança ela vai se conectar realmente se ela entender o que está sendo pedido dela, como que ela pode alcançar aquilo e quais ferramentas a empresa, a estrutura a empresa está dando para ela poder seguir esse caminho e chegar ao resultado. Se for uma coisa muito incipiente, desestruturada, sabe, quando você joga a pessoa para nadar, ela ainda não aprendeu a nadar direito, você nem dá uma boia, né, nem ajuda ela a aprender como que ela se porta ali, como que ela resolve aquela situação. É muito comum a gente ver isso nas empresas, né? Tanto que muitas lideranças, elas são colocadas, assim, para liderar sem nem mesmo ter um preparo técnico. Muitas vezes é só o caminho natural para ela poder ser promovida, para ela crescer, ou porque tem uma demanda urgente, né? A falta de uma liderança, e alguém que era totalmente técnico, especialista, se vê assumindo um cargo de gestão sem nenhum amparo técnico ou até amparo emocional, porque isso é muito importante também para as lideranças, né? Eu me lembro quando eu passei a liderar pela primeira vez, e assim, eu fui totalmente jogado para os jacarés, para me virar, sabe? Eu tive pouquíssimo amparo da minha gestão, que parecia que também não entendia muito sobre gestão, para falar a verdade. E assim, foi bem complicado para mim, né? Para minha saúde emocional, para aquela situação. Hoje, né, eu já me considero um líder mais preparado, né? Que não é um líder pronto, mas mais preparado, porque eu acho que pronto a gente nunca tá. É sempre um constante aprendizado, mas a gente vai criando repertório, amparo técnico, né? Vai fazendo uma gestão emocional que permite a gente estar num lugar mais seguro, né? Para realmente liderar pessoas, processos, negócios e tudo, né? Então, essa tradução, né, do que realmente vai poder ser aplicado para essa liderança no dia a dia dela e vai estar conectado com as metas, indicadores, né, do que vai ser cobrado dela lá na frente, é super importante. Isso que a gente busca construir, né, sentindo os treinamentos da Profera. Trazer, sim, provocação, trazer, sim, amparo técnico, mas muito conectado com os objetivos de aprendizagem que foram traçados, né, e com o que essa equipe proponente espera, né, do atitudinal dessa liderança, né, ou dessa pessoa que está sendo treinada, depois que ela sai da sala de treinamento, depois que ela sai de uma formação, né? Então, isso é muito importante. Fez sentido? Quer complementar algo dessa fala? Não, total, faz muito sentido isso mesmo, né? Então, esse processo de tradução, e aí quando a gente está, por exemplo, num grupo de, sei lá, 15 pessoas, cada uma traz um universo completamente distinto e que conecta com o outro também. E uma coisa que a gente sempre incentiva nos treinamentos também de Profera é que essa turma continue essa conversa, né? Para que essa troca continue sendo rica no pós-treinamento também, né? Para que as pessoas possam aí entender as miudezas que rodam aí em relação a cada um e comecem a se fortalecer. Você contando também, eu lembro dos meus primeiros passos na gestão e eu lembro de um caminho bastante solitário, que hoje não precisa mais ser assim, né? Assim, como que eu provoco isso, muito isso nos treinamentos de liderança. Como é que está a relação com seus pares? Como é que você está buscando ali referência com eles, né? Não precisa estar sozinho, sozinha em relação a isso, para que você possa fortalecer o seu desenvolvimento e sempre estar observando o que está acontecendo de fora. A própria busca por mentoria, enfim, tudo isso para que você possa ampliar a sua visão e ser um líder cada vez melhor, e muito no sentido de desenvolvimento, né? Assim, nunca estaremos prontos. Isso é uma falácia. Dizer, estou pronto, eu estou matando o peito, está sendo maravilhoso. Não, é colher esses feedbacks, buscar essa melhoria, entender, olhar para o retrovisor e falar, nossa, como eu estou melhor hoje, depois de 8 meses, 1 ano, enfim. E, sem dúvida, continuar investindo no desenvolvimento, né? Como eu falei logo no começo, acho que buscar a sala de aula, buscar conhecimento, buscar referência, ou seja, isso faz com que você cresça enquanto profissional, enquanto líder. Eu acho que isso é fundamental mesmo, dedicar esse tempo com conhecimento mais focado, sabe? Sim, total. E você trouxe, né, um ponto que eu quero conversar um pouquinho mais, que é esses modelos de gestão, né? Realmente, a gente tem transitado em muitas empresas, as que são líderes de mercado, que são prósperas, que estão induzindo o mercado, elas já entenderam que esse modelo que você citou de comando e controle não é sustentável, né? Porque você, para expandir, para lidar com
todo esse contexto conturbado que a gente está vivendo, a gente precisa de pessoas que tenham autonomia com responsabilidade. A gente precisa confiar nas pessoas e dar amparo para que elas possam oferecer o seu melhor para a companhia, serem produtivas, gerarem resultado. E para isso, existem algumas questões que precisam anteceder, né, essa mudança organizacional. Muitas empresas, né, têm falado, né, de uma revisão de cultura, de governança, a própria Natura tem feito isso. A gente conversou essa semana com algumas empresas que adquiriram outras, né, que têm falado, uma do setor de refrigeração, por exemplo, que uma multinacional comprou várias outras empresas, tem falado dessa mudança. A gente conversou hoje também com a Edenred, né, o grupo Edenred, que tem a Ticket, a Edenred, outras marcas, e eles também têm uma cultura de aquisição de outras empresas, então vira e mexe, entra uma grande marca nova, que eles têm que reentender como isso se adequa à cultura, à governança, né, a especialista, a gerente que estava conversando com a gente hoje, ela falou justamente desse momento de revisitar, de construir, de pegar o que é bacana, mas também de trazer novos elementos, né, para a condução de um novo momento de negócio. Então, são alguns exemplos de empresas que a gente tem conversado que passam por essa mudança cultural e certamente vão revisitar, vão reentender modelos de gestão, porque, né, na governança da empresa, o modelo de gestão é algo fundamental, porque é ele justamente que faz os processos, as políticas, né, a cultura realmente funcionar, né, fazer a roda da organização girar mesmo. Então, eu queria saber de você, né, para um momento de gestão de mudança, de repensar esse modelo de gestão que já não é mais sustentável, o que você acha que são alguns passos importantes, né, algumas questões importantes que a alta gestão, o RH, né, precisa ter em mente para que isso possa ser menos tortuoso, que a gente possa ver, né, as etapas, né, de maturação desse novo ciclo, porque um ponto importante, né, Cíntia, é que não é da noite para o dia. A gestão da mudança, principalmente assim, de um modelo de gestão, ela é algo pelo menos de médio prazo, né? Claro que a curto prazo você pode já fazer mudanças fundamentais que são necessárias para o negócio seguir performando, né? Gerando resultado, mas tem outras coisas que vão amadurecer e acontecer ao longo do tempo. Então, o que você acha que são coisas fundamentais que a gente não pode perder de vista nesses momentos, né? De uma mudança de um modelo muito tradicional de gestão para um modelo que é mais atual e que permite a gente ser sustentável, sabe? Sim, sim. Acho que tem a cultura da aprendizagem, algo muito importante, né? Tá trazendo todos esses exemplos de empresas que você trouxe, cada uma aí no seu universo e na sua complexidade. E ainda existem algumas empresas que trabalham com treinamentos de forma mais isolada, né? E isso acaba sendo, tudo bem, fazer treinamentos isolados, tudo bem, mas desde que seja um ponto de partida, né? Porque o desenvolvimento real oficial mesmo, ele deve acontecer com continuidade e principalmente com as práticas de acompanhamento. Então, criar aí trilhas específicas, combinando, por exemplo, treinamento em company, mentoring, prática, feedback, sempre com esse foco, sem dúvida, até num ciclo quase de teste, sabe? Testando, ajustando, evoluindo e assim por diante, né? E construção desse ambiente seguro de processo de aprendizagem, porque quando a gente fala dessas soft skills, tipo, as soft skills genéricas, e é importante aí aprofundar, deixar de ser o genérico e aprofundar nessas situações reais de conflito, de crise, adversidades, enfim. Sair da teoria, entrar numa prática, uma aplicação bem prática mesmo, né? E aí, sempre com esse foco em cultura, focando na gestão de desempenho individual, desempenho coletivo, enfim. E mapeando também o impacto do líder no sistema como um todo, né? Lembrar que liderança toma uma decisão que não é só do departamento, é uma decisão muito maior, né? Então, eu acredito muito nessa cultura do processo de aprendizagem, quando a gente começa a deixar de falar só das coisas isoladas e começa a falar muito numa linha de jornada de desenvolvimento, faz muito sentido. Um outro ponto também que eu acho que é importante ressaltar, que é a construção em conjunto, sabe? Eu já falei isso em algumas ocasiões também com o time Profera. A gente, enquanto RH, muitas vezes sai meio que correndo para poder fazer a aplicabilidade de um treinamento ou de uma iniciativa, enfim. E a gente, às vezes, esquece de ouvir esses nossos clientes internos ou, às vezes, esquece de olhar um pouco do momento do negócio, que é algo que é muito, muito importante. Quase que sentir temperatura e pressão, porque, às vezes, aquilo que eu penso que é uma verdade absoluta,
para o departamento ali, meu cliente interno pode não ser, né? Então, até que ponto a gente está próximo desse negócio, a gente está próximo dessa equipe para entender como é o processo de aprendizagem e qual seria a necessidade, quase que criar uma escala, né? Em tal momento a gente precisa falar um pouco sobre isso. Em outro momento, vamos colocar um foco nisso. E assim por diante, sabe? Eu acredito muito no processo de construção em conjunto, essa construção em muitas mãos mesmo, para que a gente possa se ajudar a entender realmente o que importa. E, lógico, direcionar os investimentos da melhor forma. E aí eu não estou falando só de investimento financeiro. Tempo, né, Tuti, é um recurso tão escasso que a gente tem hoje, então poder pôr as pessoas para estarem no processo de desenvolvimento de 1, 2, 3 horas, uma jornada aí que vai durar meses, né? Então tem que agregar valor, tem que fazer a diferença de imediato na vida das pessoas. Então, não é uma receita de bolo, não é fácil, mas cada empresa vai ter ali a sua necessidade, como que a gente customiza isso da melhor forma, mas enquanto profissionais de RH, é muito importante que a gente esteja com a escuta muito atenta e que esteja também com muita abertura para entender a necessidade crucial, sabe, do negócio, do departamento, enfim. Com certeza. E aí, aproveitando esse gancho, né, a gente saiu um pouquinho de uma visão organizacional para uma visão pessoal, né? Porque líderes são pessoas. E a gente, muitas vezes, com todas essas questões que a gente está colocando na mesa, a pressão, né, sobre a liderança é muito grande, né? E aí, o que eu queria fazer um convite para a gente, enquanto líder também, é abrir um pouco o coração para falar dessa vulnerabilidade, né? A liderança não precisa estar 100% pronta, né? A gente não pode cobrar, nem se autocobrar e nem deixar que as empresas nos cobrem isso, porque nós somos, sim, agentes importantes dessa mudança, mas não somos os únicos, não somos o todo, e a gente não tem todas as respostas. Por isso que a gente fala tanto, né, da capacitação, da cultura de aprendizagem, do treinamento contínuo, como ferramentas super importantes. Mas, para além disso, o alinhamento. A liderança precisa acessar a informação, ela precisa entender o que está acontecendo. Ela não pode ser simplesmente treinada para ser adaptável e resolver os pepinos com o time, se ela não tem nitidez sobre o que o negócio está fazendo, para onde ele está indo, o que está acontecendo. E se é um cenário de caos que não tem mesmo muitas respostas para dar para a liderança, a gente tem que ser transparente na medida do possível para que essa liderança esteja, né, pelo menos embarcada no que está acontecendo, e possa lidar com essa situação, comunicar para os stakeholders, para os liderados, para os pares, da melhor forma possível. Eu, como líder, já me senti muito no escuro em situações que eu não sabia o que dizer para os meus liderados ou como me posicionar enquanto líder. Isso é péssimo, porque não tem como você ser agente da mudança assim. Você vai ser o agente do caos. Você vai, assim, ajudar o caos a ficar ainda maior, porque não tem como você resolver isso sozinho se você está desamparado em relação à organização, à sua gestão, o seu RH, né? Então, queria que a gente desse essa escuta também, esse olhar para quem é par como a gente e está liderando grandes empresas que estão passando por esse movimento, porque nas reuniões, né, de consultoria, nas reuniões que a gente consegue abrir um pouquinho o coração, escutar um pouquinho, a gente vê a ansiedade, né, nítida, assim, o receio, né, de não saber lidar, de não conseguir atender as expectativas da organização. Então, acho que a nossa mensagem para colegas líderes também terem um pouquinho de parcimônia e saber que não é fácil mesmo, né, Cíntia, lidar com todo esse caos. Não, não é fácil. Primeiro, sintam-se abraçados, né, Tuti, por nós. Sintam-se abraçados por nós, em primeiro lugar, saber que definitivamente você não está sozinho e contar com a gente mesmo. Acho que é um ponto importante de ressaltar que os treinamentos de Profera, a gente sempre fala muito, a gente não é omisso, né? A gente não trabalha com neutralidade, a gente porque a neutralidade acaba sendo aí uma omissão. Então, trazemos o cenário real, trazemos as dores reais, enfim, para poder debater em cima disso, entender como levar da melhor forma, né? Mas aí um pouco desse acalento. Acho que é importante lembrar que nem toda pressão é um problema, mas, ao mesmo tempo, uma pressão sem sentido, aí sim, ela pode adoecer uma pessoa. Então, acho que é importante separar um pouco as coisas, porque quando a gente fala um pouco dessa pressão que tem sentido, ela acaba direcionando, né? E aí ela traz clareza, ela traz intenção, ela traz até um certo vínculo com a estratégia. Mas quando tem essa pressão que meio que desorganiza o meio meio de campo,
ela está muito ligada a esse desalinhamento, ela pode ter medo, ela pode ter urgência, tem questões indefinidas, como você mesmo trouxe, pode estar ali num escuro absurdo e você não está entendendo nada que está acontecendo, né? Então, muitas vezes essa liderança pode se sentir até incompreendida mesmo, tipo, é comigo, o problema é comigo, mas pode ter certeza que pode ter um sistema aí que pode estar confuso, né? E muitas vezes a gente não vai ter essa resposta de bate-pronto, então tem que ter muito dessa leitura de ambiente, jogo de cintura mesmo, sabe? Para poder entender que ambiente é esse que eu estou pisando, que momento é esse que a organização está passando, né? Até para entender e não internalizar, tipo, eu não estou dando conta. Infelizmente, eu escuto isso muito de colegas, né? Não estou dando conta, não sei o quê, mas calma, muitas vezes o sistema que não está claro o suficiente e aí ninguém consegue dar conta, né? Então, é isso, no sentido de... Eu faço muito da analogia de pegar um helicóptero, subir e olhar a situação um pouco mais de cima, né? Entender qual é a minha fatia dessa questão, o que eu sou responsável por essa questão e como que eu vou resolver minimamente. E, ao mesmo tempo, assim, é uma expressão muito ingrata, né? Não existe almoço grátis, mas tem muito nessa linha da gente viver essa ambiguidade, né? Porque a gente vai ter essa exigência da performance, mas ao mesmo tempo vai nos exigir a humanidade, a gente vai ter a pressão pelo resultado, e ao mesmo tempo a gente vai sentir a pressão de construir uma cultura, enfim. E isso é importante entender que essa ambiguidade ela existe, fazer as pazes com a realidade mesmo, ela não vai sumir de um dia para o outro, mas ao mesmo tempo a gente como líder tem que estar muito... continuar, eu vou dizer, não estar, mas continuar muito sensível, sabe? Atento, sem perder essa estrutura, sem perder esse jogo de cintura. E o resumo disso é a própria maturidade profissional, que é um tijolinho que a gente coloca todo santo dia, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, a vontade de ser compreendido, a vontade de ser lido, a vontade de ser entendido, enfim, isso é um ponto super importante quando a gente fala dessas relações humanas, o que está acontecendo dentro desse ambiente. Mas um outro ponto importante de ressaltar que nos momentos que a gente vê essas incertezas, no momento que a gente vê um pouco dessa instabilidade, o mais importante é você se manter presente, né? Não se isolar dentro dessas situações. Porque eu, por exemplo, eu sempre tenho que ficar muito atenta a isso. Em momentos de fragilidade, eu tendo a me isolar. E acaba não sendo um bom caminho, né? Colocando aqui a vulnerabilidade super na mesa. Então, um ponto quando essas situações comecem a acontecer, se envolva cada vez mais, tente estar cada vez mais presente, né? Se fazer presente para que você seja ouvido, para que você possa trazer as questões para a mesa, enfim, e construir cada vez mais essas relações, né? Afastar acaba não sendo um bom caminho nesses momentos de turbulência também. Muito bom, completíssima, não tenho nada para chover no molhado, acho que a gente fez o nosso papel aqui de abraçar nossos colegas, né, e entender que é essa baliza que a Cíntia falou mesmo, né, será que eu tenho que ser firme ou eu tenho que ter escutativa, né, é um pouco dos dois, justamente o equilíbrio entre as duas coisas ali, e saber, né, aprender a lidar com pressão, com momentos de adaptabilidade, mas também, né, entender qual é o seu papel e cobrar da organização, né, dos outros personagens que também façam o que é papel de cada pessoa, porque a gente não consegue dar conta de tudo, senão a gente realmente adoece, né, e às vezes, assim, cai no nosso colo uma culpa que não é só nossa, né, uma conta que não é só nossa, mas que é realmente de toda a equipe, né, fazer essa mudança acontecer, cada um com seu papel e com a sua responsabilidade. Muito bom, Cíntia, papo super fluindo, e agora chegou o momento da gente te conhecer um pouquinho mais no bate-volta. Tá preparada para ele? Preparadíssima, vamos lá. Bora lá. Muito bem, bora lá para o nosso bate-volta, aquele momento que todo mundo gosta no Papo Profera, que a gente tem a oportunidade de conhecer de uma maneira ligeira, assim, né, papum, um pouquinho mais da pessoa convidada que está aqui. Então, Cíntia, vamos lá. Primeiro a gente quer saber de você um filme, assim, que te marcou e que você quer compartilhar com a gente. Tá, um filme que eu assisto algumas vezes por ano, tá? É o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É um filme de 2001, tem bastante tempo esse filme, mas rapidamente, assim, a Amélie, ela tem um propósito de fazer a diferença na vida da outra pessoa sem pedir nada em troca, sabe? Então, eu acho tão bonita a forma que ela
constrói as relações humanas dela, que assim, é muito inspirador. Eu adoro esse filme. Também gosto. E assim, a estética desse filme é maravilhosa também, né? Além do conteúdo. Sim, sim. As músicas, tudo lindo. Muito bom. E uma coisa que te acalma, Cíntia? Ah, meus gatos, você sabe, né? Eu sou gateira, então um dia estressante, você senta no sofá, eu sento no sofá, um gatinho vem aqui no meu peito e começa a ronronar aqui, ó, limpa tudo. É a melhor coisa que tem. Maravilha, você é gateira e eu cachorreiro. Isso. E algo que te tira do sério? Ah, mentira. Mentira em todas as instâncias. Não gosto de mentira de nenhum tipo, nenhum tamanho. Não mente pra mim. Boa. E o que é ser fera pra você? Ah, é o oposto, é ser verdadeiro. Não faltar com a verdade com nenhuma pessoa, independente de raça, cargo, posição, enfim, ser verdadeiro e compartilhar conhecimento. Ai, que legal. Você trouxe um outro aspecto do fera, que as pessoas falam muito sobre potência, competência, mas faz todo sentido, né? A gente ser verdadeiro, a gente ser transparente, com certeza é ser fera, é ser profissional também, né? Muito bom. E alguém que você quer mandar aquele abraço, né? Alguém que veio aí na sua cabeça, que você quer mandar aquele carinho. Esse abraço vai lá para Portugal, ele vai para a Ionara Silva, é uma profissional incrível, que eu fiz um trabalho super legal de desenvolvimento de negócios, planos de comunicação. Não é uma profissional de RH, mas é uma pessoa que faz provocações incríveis, eu adoro ser provocada, então o meu abraço vai para ela. Um abraço, Iô, lá para Portugal. Olha, um abraço internacional, muito bem, Sim. nós estamos ficando chiques. E agora, para finalizar o nosso bate-volta, a indicação de alguém para vir para o papo. Eu vou indicar o Robert. O Robert é meu parça. A gente se conheceu no comecinho da pandemia, trabalhamos juntos. E o Robert aprende muito sobre leveza. E aí não tem como não trazer aqui rapidinho. É um profissional, enfim, formado em matemática, tradução e intérprete. E ele é apaixonado por parques de diversão. Então é isso, é um profissional muito completo, que tem muitos acessos. Enfim, é uma pessoa que eu admiro bastante. Um abraço aí para ele também. Uma pessoa que eu adoro. Ai, muito legal, arrasou, tá vendo? Foi muito bem no bate-volta aí. Foi difícil, foi fácil? Eu queria falar mais, eu sou faladeira às vezes, eu gosto de profundidade. Ah, muito legal. Bom, papo que é bom passa rápido, a gente já está encaminhando para o fim, mas ainda tem a oportunidade da gente deixar aquele último pensamento, os nossos contatos para as pessoas se conectarem com a gente, então a bola está com você. Perfeito. Bom, foi ótimo, como eu sempre conto, é sempre muito bom trabalhar com o time Profera, enquanto profissional da área de pessoas, mentora, enfim, quero deixar um contato, assim, para as pessoas não se sentirem sozinhas, poder acionar a gente, para a gente poder ajudar a atravessar esses momentos de tantas dificuldades, eu sempre falo de muitos amores e muitas dores, mas dá para passar isso melhor buscando ajuda, então conte comigo, conte com a gente aí para continuar essa conversa de desenvolvimento, porque isso é um papo que rende bastante. Muito bom. E como que as pessoas se conectam com você? Você usa o LinkedIn, Instagram? Quais são as redes para te achar? Dois. Instagram eu sou pessoa_Cíntia, no LinkedIn eu tô como Cíntia Pessoa, enfim, só me procurar para que a gente continue essa conversa. Arrasou, Cíntia. Bom, e se você quiser se conectar com a Profera, né? A Cíntia destacou bastante aí os treinamentos criativos, efetivos que a gente faz para cativar as pessoas, mas também para trazer aquele ROI, né? O retorno de investimento que todo mundo procura quando faz ações como essa. É só você chamar a gente. Segue a gente no @ProferaEdu no Instagram, a gente posta muito conteúdo. Inclusive tem vídeos da Cíntia lá compartilhando conhecimentos também, como nossa professora, mas vale muito a pena seguir e acompanhar o que a gente está bolando aí e realizando no mercado, e é só entrar em contato com a gente, né, para a gente pensar numa próxima experiência. Se você também tiver indicação de uma pessoa, quiser se indicar para estar aqui no próximo Papo Profera, manda um e-mail para contato@profera.pro. É @profera.pro mesmo, tá? Não tem .com, não tem .br, é @profera.pro. Contato@profera.pro. Vai ser um prazer receber suas indicações também, para a gente ter mais mentes brilhantes, histórias plurais, potentes, que a gente possa contar e conversar aqui no nosso papo. Cíntia, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer sempre falar contigo e a gente se encontra na próxima. Prazer é meu. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi super legal a nossa conversa. Foi massa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Atenção! As definições de desenvolvimento de pessoas e negócios foram atualizadas. 56% da força de trabalho vai precisar reaprender habilidades. Na era digital, 80% das competências em destaque são humanas e 88% das pessoas buscam organizações inclusivas. Para sua equipe sair à frente, tem que ter potência, inovação e pluralidade. Somos a parceria estratégica para atrair, reter e desenvolver equipes protagonistas. Como Escola das Habilidades do Agora, já impulsionamos mais de 50 mil talentos em experiências cativantes, desenvolvendo habilidades humanas, posicionamento, competências gerenciais e digitais, unindo metodologia e criatividade em experiências multiformato. Já são mais de 300 marcas de referência atendidas, que também acreditam na educação como base para impulsionar pessoas e empresas. A evolução é um caminho sem volta. E a pergunta que fica é: você vai ver ou fazer acontecer a transformação? Vem impulsionar pessoas e negócios de um jeito humano e de resultado. Vem com a Profera, a marca do desenvolvimento profissional.